porque aos 15 anos eu era mãe de família. Eu tinha minha casa, eu cuidava do meu filho, eu trabalhava e eu estudava. E por um período eu trabalhava, estudava, fazia bombom de madrugada para vender na escola, para pagar a escola do meu filho. 2025. E, infelizmente, ainda vemos tantas mulheres silenciadas sem a oportunidade de viver o que realmente desejam. Vocês já me conhecem, já me acompanham e viram a minha transformação. Viram que eu me entreguei a algo novo e decidi correr atrás, porque o sucesso, ele é decisão. Mas o que vocês não sabem é que nem todas têm força para decidir. Não tem aquela pessoa para ajudá-las a se reerguer e começar a correr atrás dos seus sonhos. São diversas mulheres frustradas, ansiosas, depressivas, porque elas não veem o brilho próprio em si. Mas você já pensou conhecer uma mulher que saiu do fundo do poço, que pensou que não tinha mais jeito, e no último minuto ela descobrir que tinha sim? Que ela poderia voltar a viver? Que os brilhos nos olhos voltariam? Pois é, eu conheci. E ela está bem aqui na minha frente. Com vocês eu apresento a minha convidada de honra, Sheila Cruz. Muito prazer, Sheila. É maravilhoso ter você aqui comigo. Eu sou suspeita para falar, porque essa mulher faz um trabalho nas redes sociais. Inclusive, vamos deixar aqui, para quem não te conhece, conhecê-la. Mas, como apresentadora boa que sou, eu vou deixá-la falar um pouco. Afinal, eu sou a mera coadjuvante aqui, Sheila. Ninguém quer ver meu rosto aqui. Está todo mundo cansado da minha voz. Eles sempre querem saber quem é a pessoa que eu trouxe. Quem é a pessoa que está perante a mim? Quem é Sheila Cruz? Primeiramente, obrigada com essa apresentação Ah, fantástica. Fiquei super imagina! emocionada. Gente. É o prazer é todo meu estar aqui nesse Comcast maravilhoso. E, bom, vou falar um pouquinho de quem sou eu. Eu sou uma mulher hoje, de 34 anos, esposa do Pedro, mãe do Pedro Miguel, do Leonardo. Filha, não posso deixar de falar, filha do Cláudio, da Lucinete. E estou vivendo uma nova versão. Eu me reconectei comigo mesmo no ano de 2024. E eu sou uma mulher que engravidou aos 14 anos, né? Que fui taxada pela sociedade como uma pessoa improvável, né? Onde vivi por muito tempo com olhares julgadores, né? Porque a nossa sociedade ela é assim, né? E eu era uma menina. Eu casei aos 15 anos. Durante 7 anos eu fui casada com o pai do meu filho. Vivemos um casamento tumultuado, turbulento, com muitas emocionalmente, né, abalado. E nesse período eu sempre fui muito sonhadora, eu nunca desisti. Quando eu engravidei, né, eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não seria uma improvável e meu filho também não. Então eu trabalhei muito e lutei muito para dar a ele o melhor, para ele ser um homem de sucesso. Hoje ele tem 19 anos, ele é um rapaz lindo. E eu nunca parei de estudar, eu tenho muito orgulho disso, porque isso é raro, né? E a ideia, muitas vezes, que a gente tem, Duda, é que uma menina que engravida aos 14 anos, muitas vezes não teve uma estrutura familiar, e não foi o meu caso. Eu engravidei do meu primeiro namorado, da minha primeira vez, e eu tinha uma estrutura maravilhosa, uns pais maravilhosos, e talvez seja isso que, por muito tempo, eu carreguei comigo. E eu fui descobrir, no desenvolvimento pessoal, ano passado, que eu carregava uma mochila de pedras que não era minha. Eu tinha muito mais vergonha do que eu fiz do que vergonha que os meus pais tinham de mim, por exemplo, né? Então, eu nunca parei de estudar, eu formei em gestão financeira. E, basicamente, eu me reconectei, né, ano passado. Eu vivi um momento difícil ano passado, momentos comigo mesmo, onde eu precisei me reinventar, me redescobrir,
para mim criar a minha nova versão. Que incrível. Cada hora a minha reação era uma pelas fases que você passou, porque eu tenho certeza que não foi fácil. Afinal, você engravidou em qual ano? Eu engravidei em 2005. Em 2005. Sabe, Eu engravidei dia 18 de janeiro de 2005. sabemos que em 2005 isso não era algo aceitável, que as Não pessoas tinham um preconceito enraizado. Obviamente, engravidar na adolescência é de longe algo que deva ser normalizado, mas você passou por essa situação e, graças a Deus, teve o apoio da sua família. E eu acredito que você, de certa forma, precisou amadurecer mais cedo. Precisei, porque aos 15 anos eu era mãe de família. Eu tinha minha casa, eu cuidava do meu filho, eu trabalhava e eu estudava. E por um período eu trabalhava, estudava, fazia bombom de madrugada para vender na escola, para pagar a escola do meu filho. Eu tive a ajuda dos meus pais. A minha mãe, ela abdicou da vida dela para literalmente cuidar da minha. Ela foi professora durante anos, ela deixou a profissão dela para cuidar dele, para mim não deixar de trabalhar, não deixar de estudar, principalmente. Eu lembro que ele nasceu em outubro. Em setembro, eu já tinha concluído o ano, eu já tinha passado de ano. Então, no outro ano, eu voltei para estudar. Então, assim, eu não parei nenhum dia de estudar, né? Eu continuei seguindo ali minha trajetória, mas eu virei uma menina nova, mas com o coração mais duro, né? Mais fechada para a vida. Eu lembro que durante esses 7 anos, né, eu não vivia um casamento feliz. As pessoas falavam comigo que gostariam de ver um sorriso no meu rosto. Eu não sorria, eu não sabia sorrir. Então, por muitos anos, eu fui uma pessoa extremamente fechada, uma menina com um olhar mais triste, sabe? Eu tive várias fases. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a faculdade, eu comecei a enxergar que eu poderia viver algo diferente, sabe? E eu não precisava, porque na minha cabeça eu já tinha engravidado, eu não poderia causar outra decepção para os meus pais, que seria separar. Na minha família não tem ninguém que engravidou, na minha família não tem ninguém que divorciou, então eu preciso permanecer casada. Mas ali eu tomava uma das decisões mais importantes, foi quando aos 22 anos eu separei do pai do meu filho, e aí eu comecei a viver uma nova versão, mas muito diferente também do que eu sou hoje, muito diferente, mas já tinha sido uma grande evolução. E que engraçado, porque nos bastidores, como vocês sabem, antes temos uma conversa, acalmamos o nosso público, ajudamos a pessoa, conhecemos mais da história. E você é extremamente espontânea, sorridente, carismática. Como você consegue hoje? O que mudou para você voltar a ser a Sheila que você deveria ter sido, mas devido a situações você se fechou? E como você consegue trazer isso para as pessoas, seja para o seu público no Instagram, seja para a sua vida? Como você transformou esse posicionamento? Porque nós sabemos, Sheila, que a pessoa, quando ela muda, se ela não mudar verdadeiramente, ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. As dores, elas conseguem se sobressair perante o personagem. E você não é um personagem, você teve as suas dores, conseguiu vencê-las e hoje você consegue se expressar perfeitamente bem. O que a levou a isso? Então, como eu falei, né, minha vida foi cheia de etapas. No ano de 2022, quando eu separei, eu conheci meu marido, inclusive, que eu preciso falar dele, maravilhoso, o melhor homem da vida, fui Que presenteada gracinha. por Deus. Construí uma nova família, tive mais um filho, mas eu ainda assim era muito fechada. A gente passou por momentos difíceis. É algo que, assim, faz parte da minha história e é necessário contar. O meu ex-marido, ele desapareceu. Ele é listado na Polícia Civil como pessoa desaparecida. E isso trouxe cargas pesadas, porque eu ainda sou casada com o meu primeiro marido, no papel.
Eu não conseguia ainda, pela justiça, separar. Então, eu enfrento muitas situações no dia a dia e eu continuei sendo aquela pessoa mais fechada. Tinha melhorado, mas não nessa evolução. Então, eu e meu marido passamos, assim, muita luta, né? O meu atual marido. E a gente teve várias altos e baixos financeiros. A gente já teve bar, a gente já trabalhou em 3 empregos. Eu vendia mini pizza, empadão, vendia roupa. E uma vida muito pesada, como a gente aprende muito no desenvolvimento pessoal, correndo atrás do rabo, né? E aí, hoje eu sou empresária, eu tenho empresa, só que há 4 anos atrás, eu me dediquei a um novo projeto, a uma nova empresa, só que eu já estava num outro patamar, né, que eu fui construindo aos poucos junto com meu marido, um outro patamar elevado financeiramente, só que nessa empresa eu perdi tudo aquilo que eu tinha conquistado. A minha independência financeira, eu dediquei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha, e essa empresa não deu certo. Eu precisei, num certo momento, vender parte dela, eu vendi 70% dela, acabei virando funcionária da minha própria empresa, não estava vivendo um momento feliz, nem emocionalmente, nem financeiramente. E aí, o meu casamento não estava legal, mas eu tenho plena consciência hoje que por causa de mim mesmo, né? Porque aí eu voltei a ser uma pessoa talvez mais amarga. Porque depois, quando você vê, você não desvê. E eu já vivia um patamar financeiro diferente. E aí eu tive que, na minha cabeça, eu estava voltando, regredindo 10 passos para trás. E ano passado, eu me vi num momento extremamente delicado, onde eu não me achava. Eu cheguei a ter pensamentos ruins. Eu fiquei muito mal. E foi quando eu procurei o desenvolvimento pessoal. Foi a minha virada de chave, o 3 do 3. Eu fui na primeira imersão da minha vida, não sabia o que eu ia encontrar lá, e eu nem sabia nem o porquê eu estava lá. Mas foi ali que eu entendi que eu precisava me reencontrar. Só que o meu reencontro, ele foi muito maior do que eu pude imaginar, porque ali eu comecei a conhecer um Deus que eu nem sabia que existia. E foi a minha maior transformação. Foi um conjunto de coisas. E eu não parei essa busca por esse desenvolvimento pessoal. Mas, por muitas vezes, eu estava lá e eu pensava assim, aqui não é o meu lugar. Não tem nada a ver eu estar aqui. E aí a gente vê muita... Quando a gente está nesse processo, a gente não se sente pertencente. E a gente via pessoas com um astral, assim, infinitamente melhor do que o meu. E eu sempre era um astral pesado. Onde as pessoas iam, se comunicavam, se conectavam, eu não fazia nenhum tipo de conexão. E eu fui, por muitas vezes eu me sentia mal, eu falava, realmente o problema sou eu. Mas eu fui entendendo aonde eu precisava mudar, eu precisava conhecer os pilares da minha vida. E eu fiz uma viagem, que foi o Experience, que eram mulheres, e ali foi a minha real transformação. Deus me colocou ali, eu fui por um propósito, eu fui com o propósito de fazer negócios e saí de lá totalmente transformada. Eu tive um encontro com Deus que eu não sabia nem que isso existia, nem que era possível. Uau! E apesar de que, Duda, que é algo que precisa ser falado, eu sou casada, vou fazer 12 anos, tenho 11 anos, com um homem perfeito, maravilhoso. E ele, há 11 anos, falou do amor de Deus para mim e eu nunca quis escutar. Um dos motivos das nossas brigas lá em casa era religião. Eu já joguei a Bíblia dele na parede, eu já proibi ele de orar com o nosso filho, e eu era extremamente radical quanto a isso. E ele não desistiu, ele queria escutar louvores, eu não deixava. E ele foi extremamente sábio. E lá, nessa viagem, Deus me colocou lá para isso. Eu tive um encontro com ele, que foi assim, foi maravilhoso, foi surreal, modificou. Eu fico muito emocionada porque mudou toda a minha história e eu voltei para casa outra pessoa. Então, uniu o desenvolvimento pessoal com esse encontro com Deus e desde então tudo vem mudando. Eu até brinco que é como um passe de mágica, mas não é. A gente sabe quem está ali, de fato, fazendo todas essas mudanças, o propósito disso tudo, né? Meu Deus, mulher, eu vou beber até uma água. Vou beber também.
que a sua história é uma lição de vida. Eu estou aqui aprendendo com você. Você já está me inspirando e tenho certeza que inspirará muitas pessoas que irão ouvi-la. É muitas superações. Ah, ela teve a família dela para ajudá-la, sim, mas ninguém estava na cabeça daquela menina de 14 anos carregando uma criança em seu ventre. Você precisou se reinventar. Você amadureceu quando não queria. Você perdeu fases da sua vida devido a uma situação que você aceitou encarar. E hoje você levar tudo isso com esta leveza, com esta força, essa superação, o resultado não poderia ser outro. Você ressignifica tudo que você faz. Por isso que as pessoas te admiram tanto. Por isso que eu te admiro tanto. É incrível o que você faz. As pessoas têm que te conhecer, Sheila Cruz. Elas têm que conhecer vocês, elas têm que conhecer os seus projetos. Por falar em projeto ainda, eu vou... O brasileiro, ele gosta de uma pitada de fofoca. E aqui nós sempre trazemos alguma coisa. Dona Sheila está aprontando algo, mas ela não quer contar para os seguidores. Mas como estamos perante as câmeras, eu vou ver se hoje, gente, eu consigo arrancar dela alguma coisa. Sheila, você falou sobre projetos. Você consegue compartilhar conosco que, depois de tantas transformações, o que mais você está preparando para vir por aí? Vou compartilhar só um pouquinho. Olha, Duda, eu costumo falar que é o maior projeto da minha vida. Não foi feito por mim, foi feito por Deus. Isso, assim, eu tenho a plena consciência disso. Eu precisei entender os 5 pilares da minha vida. Espiritualidade, saúde, família, dinheiro e sucesso. O dinheiro, ele era um problema para mim. Espiritualidade era um problema para mim. Eu consegui entender que não é sobre religião, é sobre Deus. É eu colocar ele na frente e ele ser o centro de tudo. Sem ele, não temos nada. Não vai acontecer nada. E hoje, eu elevo os meus pensamentos, os meus sonhos, tudo para ele. Antes de entrar nessa sala de podcast, eu conversei com ele. Então, a minha vida hoje, ela é dessa forma. Saúde. Eu tenho uma corretora de plano de saúde desde 2018. Eu trabalho desde 2013 nessa área. Foi uma área que eu me apaixonei. Cuidar de vidas, cuidar de pessoas, falar sobre prevenção salva vidas. Eu amo essa área. Só que eu não cuidava da minha saúde, né? Eu cuidava da saúde dos outros, mas eu não cuidava da minha saúde. Então, eu precisei entender que o nosso corpo, ele é um templo. E ele é um templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. E se eu não tiver saúde, a gente não levanta da cama. Eu não estaria aqui. Né? Família, eu sempre fui muito família. Mas eu não estava dando valor ao principal. Por quê? Eu brigava muito com meu marido, eu acordava estressada, eu acordava mal-humorada 24 horas por dia. Automaticamente, quem eram as pessoas que mais sofriam as consequências? Meus filhos, meus pais, meu marido. Então, eu precisei ressignificar isso também. Dinheiro. Não adianta, eu poderia ganhar todo o dinheiro do mundo, que eu não tinha sabedoria nenhuma para utilizá-lo. E sucesso. O sucesso, ele é uma permissão, ele é uma decisão. E eu decidi ter sucesso. Só que quando eu falo eu estou dizendo, você também pode ter sucesso. Não é só eu. Isso é para todo mundo. Deus, ele nos fez para sermos prósperos, né, para prosperar na vida dos outros. E prosperidade, ela não é só sobre dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro, ele é consequência. E a prosperidade é um conjunto de coisas. Só que eu aprendi isso nesse ano de 2024. E eu quero, da mesma forma que eu aprendi, que eu mudei a minha vida da água para o vinho, eu quero que as pessoas conheçam isso também. Eu quero que as pessoas mudam a vida delas. E isso é possível, é mais possível do que a gente imagina. E muitas das vezes, a gente se sente uma pessoa improvável, eu não sou capaz. Um projeto
fracassado, que não deu certo, ele não é um projeto fracassado. Sabe o que ele é? Ele é um impulso para você ir para o próximo, sabe? E não existe isso. Eu não mudaria uma vírgula do que eu vivi porque eu venho conquistando hoje. Então, eu estou preparando um projeto que eu quero, assim como a minha vida foi impactada, eu quero impactar a vida de outras pessoas também. Então, ele é um projeto que eu tenho cadernos anotados, que quando eu estava desenvolvendo ele, eu não sabia que ele ia ser um projeto. E foi até quando eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar disso para o mundo. Eu preciso falar disso. Eu preciso contar a minha transformação, que foi, de fato, uma transformação de dentro para fora, né? E aí eu estou desenvolvendo esse projeto lindo, que eu estou cada vez mais apaixonada. E ele é um projeto que eu falo o tempo inteiro, ele não é meu, ele é de Deus, e Deus, eu acredito que ele esteja me usando para colocar ele aqui, né? E eu falo o tempo inteiro sobre a espiritualidade, sobre Deus. Eu me batizei dia 1º agora de dezembro, e a partir de então, tudo mudou. Tudo mudou, e ele vem me dando realmente tudo que eu preciso para colocar ele em prática. Né? Então, cada oportunidade que aparece, cada situação, eu me vejo que eu estou realmente no caminho certo. Que incrível. E vendo a sua história, vendo que você realmente prega o que você vive, com certeza não podemos esperar menos do que uma transformação. E tem algum spoiler, alguma coisa que você pode contar para a gente entender quando vai ser, aonde vai ser, algo que deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Eu tenho que ir atrás da Sheila porque ela está fazendo algo grandioso. Eu não sei o que é, mas eu sei que em breve ela irá lançar e irá me transformar. Bom, gente, eu não podia contar isso. Não era a hora de contar isso, mas eu vou contar. Vou dar um spoiler, não vou contar Obrigada. tudo, tá? O lançamento vai ser março. E está sendo preparado, né? Tudo com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, né? Porque eu estou contando a minha história, mas eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero que, através de mim, as pessoas enxergam e acreditem que é possível, sabe? Essa mudança acontecer. E o lançamento, ele não vai ser aqui. Ele vai ser internacional. Uau! Gente, o idioma de vocês está afiado? Thank you. What's your name? Dá o jeito de vocês, viu? Porque a nossa convidada, amor, é internacional. Pronto, Sheila, agora eu vou deixar eles que se virem, que te acompanhem, que te sigam, que te procurem hoje e fiquem até março para conhecer este projeto extraordinário que Deus preparou na vida de vocês. Amém. E eu sei que, sem dúvida, será. Você emana um amor pelo que você faz. Sente na sua voz. Dá para sentir aquele amor vivo que você se entrega para fazer e transformar na vida das pessoas. Não é algo superficial, porque a gente sabe que quando a pessoa está disposta, se entregando, dando o seu melhor, a gente sente na voz, na postura. Seus olhos brilham, seus olhos estão brilhando o tempo inteiro. Isso é muito importante para que as pessoas realmente saibam que você tem algo que você quer ajudar elas. Eu fico muito emocionada por muitas vezes, porque há um ano atrás era uma Sheila totalmente diferente. Totalmente diferente. E hoje eu tenho paixão pelo que eu vejo quando eu olho no espelho, sabe? Pela pessoa que eu tenho me transformado, pelo que eu tenho feito ao meu redor, né? Eu não imaginava que era possível ter um casamento sem brigas. Eu não sei o que é brigar mais dentro do meu casamento, eu não sei. Às vezes acontece uma situação ou outra, eu olho para o meu marido e a gente ri. Né? Há um ano atrás, a gente estaria brigando, eu sempre mais agressiva.
E aí eu venho transformando a minha vida e tudo ao meu redor. E quando você acessa isso, sabe, que você entende que isso é possível, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. E quando eu lembro de tudo que eu passei até chegar até aqui, eu olho para trás e falo, meu Deus, meu Deus. E, de fato, eu me sinto extremamente vitoriosa, eu me sinto vencedora, sabe? E mais do que isso, eu consigo sonhar ainda mais alto, sabe? E sonhar grande e ver coisas ainda que eu tenho para conquistar, que eu quero conquistar, que os meus sonhos são possíveis de realizar. E isso é impactante. É impactante e é realmente conseguir levar isso para a vida das pessoas, né? E talvez esse brilho no olhar seja por isso, porque eu estou realmente muito feliz. Eu falo que é uma felicidade, é uma tranquilidade que ele excede todo o entendimento. Isso não é sobre mim, porque Deus ele tem feito tanto na minha vida, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eu preciso falar, eu preciso exaltar o nome dele. Não tem como ser diferente, não tem como ser diferente, porque o que tem acontecido comigo é uma transformação, é uma mudança, é realmente surreal. Incrível. E pelo que você falou, isso reflete também na sua carreira, que você precisou se virar em 1000 desde os seus 14 anos. E eu queria que você compartilhasse conosco também a sua área profissional, como você se reinventou, sobreviveu neste mercado tão nova e o que essa experiência fez com que você atuasse hoje, ou o que levou você durante o seu profissionalismo até chegar até aqui. Se tem algum que tenha ligação com o projeto, a gente quer entender também de como a Sheila conseguiu manter a mulher do lar, mas também a mulher profissionalmente realizada. E é justamente isso. Hoje eu sou realizada profissionalmente e eu fiz coisa demais. Aos 8 anos eu comecei a vender chips, né? Porque toda a vida eu tive uma veia empreendedora, não me faltava nada. Mas eu lembro que eu tinha um primo que ele trabalhava na Elma Chips. E ele chegou um dia com um carro lá cheio de chips e eu falei com ele como é que eu fazia para vender. E eu morava num condomínio de 160 apartamentos. Então, eu passava um pouco antes da hora do almoço para os pais comprarem chips para colocar na lancheira das crianças. Então, eu sempre fui muito empreendedora. E eu tinha essa veia, mas eu não sabia, né, disso. Mas eu trabalhei, meu pai tinha uma loja de imóveis, eu trabalhava com ele. Com 18 anos eu fui para a Ricardo Eletro, meu primeiro emprego de carteira assinada. Fiquei fascinada com a área de vendas. E nesse período eu fiz muita coisa. Eu já fiz mini pizza, eu levantava às 5 horas da manhã para ir para o Ceasa para comprar os insumos. Fiz mini pizza, fiz empadão, fazia bombom para vender, montei uma loja de roupa. E sempre buscando, sabe? Era uma busca incansável, mas de uma forma errada. E em 2013, eu comecei a trabalhar numa administradora de plano de saúde e eu lembro, assim, claramente que os meus pais falaram comigo assim, quem que vende plano de saúde hoje? Não vai para esse emprego. E o meu marido, ele me apoiou. Ele falou, o que você sente? Eu falei, eu sinto que eu tenho que ir. E era uma realidade fora da minha realidade, porque a minha família não tinha plano de saúde. Eu falei, nossa, isso deve ser difícil. Mas eu fui, encarei esse desafio. E em pouco tempo, eu me destaquei lá como uma das melhores vendedoras. Apaixonei pela área. E aquele cuidado... trabalhar com prevenção, falar de saúde, sabe? Falar o tanto que isso é importante, a gente se cuidar. E eu fui conhecendo e fui me apaixonando pela área. Em 2018, a empresa ela foi vendida por um grupo e a gente foi uma demissão em massa. E eu tinha um salário alto para a realidade e eu pensava assim, para onde eu vou? E foi quando eu decidi montar a minha própria corretora de plano de saúde. Então, hoje eu tenho uma corretora estruturada, eu tenho consultores de vendas, todos treinados por mim, eu tenho funcionários, CLT, e eu amo o que eu faço. E te falei que há 4 anos atrás eu entrei no novo projeto, foi voltado para essa área também. Eu comprei uma franquia de telemedicina, montei uma assistência médica
que era um produto que ele levava acesso para as pessoas que não têm esse acesso. E a telemedicina, ela é um produto inovador, revolucionário. Ele foi criado na pandemia, né? Na pandemia, existia ali situações de hospitais cheios e a telemedicina, ela resolvia um gargalo imediato. Porque, às vezes, a pessoa ela ficava desesperada, não sabia o que fazer, porque elas estavam com sintomas de Covid, e a telemedicina, ela resolvia. E eu conheci a telemedicina, montei essa assistência médica, e esse projeto em si, ele não deu certo, mas eu não deixei de acreditar, ele é um produto, assim, fantástico, que ele muda a realidade das pessoas. Só para te falar, assim, bem em breve, sabe, Duda? 90% hoje que está dentro de qualquer hospital, ele se resolve na telemedicina. Hoje, porque quantas vezes que você precisou ficar internada porque você foi no médico, porque você estava passando mal? Muitas das vezes, a gente precisa de um atendimento primário. Esse atendimento primário, ele se resolve na telemedicina. A telemedicina hoje, ela tem revolucionado tanto o mercado que tem pessoas fazendo tratamentos hoje através da telemedicina. E ele é uma forma de levar acessibilidade para aquelas pessoas que não têm condições. Isso é muito real. Nós estamos falando de 70% da população brasileira que não tem acesso à saúde. Nossa. E não vai conseguir ter, né? Plano de saúde é caro. E a ideia da telemedicina foi essa ideia de levar acessibilidade, levar um acesso para uma pessoa que ela não tem um plano de saúde e talvez, porque ela acordou indisposta, ela teria que ficar horas e horas e horas no SUS ali, né, numa UPA mais próximo, e não que o SUS seja ruim, ele não é ruim, pelo contrário, quem conhece o SUS na íntegra é um sistema perfeito, mas ele ainda não tem a funcionalidade que se precisa. Então, com isso, o acesso ele é limitado, principalmente se você não estiver num momento emergencial. Aquele procedimento ali, que ele é considerado primário, ele acaba retardando o atendimento. E a telemedicina faz isso, com muita eficácia, com muita rapidez, e traz tranquilidade, traz acesso, né? Então, sim, o meu novo projeto, ele iniciou, né, com algo vindo, né, realmente do meu trabalho, do que eu gosto de fazer e dessa vontade incessante de levar esse atendimento. Eu já tive projetos dentro de periferias, né, que é essa vontade realmente das pessoas conhecerem e se conscientizarem que precisamos nos prevenir. Prevenção salva vidas. E isso é primordial. Eu acho muito interessante porque você falando me veio, no meu caso, a minha mãe. Atualmente, a minha mãe é aposentada, tem 50 anos e não conseguimos pagar um plano de saúde para ela ainda, devido ao valor. E saber que existem projetos que você pode ter uma consulta, que não precisa se atrelar a um plano anual que é caro, sabemos que é necessário, mas ainda nem todas as pessoas têm condições de pagar, isso é maravilhoso. Eu vou te contar 2 situações que eu passei por elas quando eu tive essa assistência médica. Teve uma empresa que a gente vendeu a telemedicina. É um custo mais baixo, a empresa queria dar um benefício para os funcionários, mas não conseguia custear um plano de saúde. E aí, uma funcionária... porque é muito simples. Você pega o celular, entra e conversa com o médico. Uma funcionária fez uma telemedicina porque uma cozinheira do restaurante estava passando mal. E quando o médico viu, ele falou assim, imediatamente ele falou assim, que a gente é gravado, né? Ele falou assim, ela está tendo um AVC. Chama agora um SAMU. Se o SAMU demorar, vocês levam, mas ela está tendo um AVC. E a telemedicina salvou a vida dessa mulher. Porque talvez as pessoas não levariam ela com tanta urgência. E a telemedicina ela é de imediato, tá? Então, quando você chega num hospital de urgência e emergência, você vai ser atendido de forma rápida. Ponto. Seja ele particular, seja ele do SUS. Uma outra situação que eu vivi com a minha mãe. A minha mãe estava com muita dor no estômago. E eu falei, mãe, vamos fazer uma telemedicina? Minha mãe mais velha, mais resistente. Vou conversar com o computador. Eu falei, mãe, deixa eu te falar.
Na hora que você for no médico, uma dor no estômago, ele não vai conseguir te dar nenhum diagnóstico, ele vai te pedir exame. A gente consegue fazer isso de forma rápida, prática pela telemedicina. Com muito custo, consegui convencer. Ela explicou tudo para o médico e, por incrível que pareça, eu costumo brincar que eles são mais atenciosos, eles não têm pressa. E aí, ela fez a telemedicina, explicou, ele pediu ela um exame, ele manda o exame por e-mail, pelo WhatsApp, o pedido de exame, ela fez o exame e ela mostrou de novo pela telemedicina. Ela marcou com o mesmo médico e mostrou os exames dela. Olha a facilidade. Qual que é, nesse caso, eu te falei de duas situações, uma de urgência e emergência, que é o que a gente chama de telemedicina, e a outra de teleconsulta, que é uma consulta agendada. Então, isso é algo inovador, que veio para ficar. E é o que a gente fala de soluções médicas voltadas para o digital. A gente sabe o tanto que o digital vem crescendo em todas as áreas. E na saúde não é diferente. Não é diferente. E eu te falo, Duda, o que você passa com sua mãe é o que passa 70% da população brasileira. Só que ela não precisa deixar de ter acesso. A sua mãe sentir mal, né? Às vezes, um mal-estar de madrugada, ela pegar o celular dela, entrar no aplicativo e conversar com o médico, passa para ela tranquilidade, sabe? Passa para ela realmente algo que ela não tem hoje, né? E eu também não tenho, a gente não tem. Senão eu vou ligar para eu brinco muito que a gente volta. No interior tinha muito isso no passado, né? De eu ter um médico de referência, né? De poder estar passando mal, ligar e conversar com o médico. A telemedicina te permite isso. E eu consigo ali de uma forma rápida, fácil, conversar com o médico, falar, olha, doutor, eu tô assim, assim, assado, o que você me indica? Às vezes, a gente precisa só de um antibiótico, de uma receita. Porque você teria que ficar horas e horas e horas num hospital só para conseguir a receita. A telemedicina faz isso com muita praticidade. Que incrível. E, Sheila, Brasil, um país sedento de educação e recheado de ignorância, principalmente dos mais velhos. Você que está nesse meio, como você acha que seria possível quebrar essas crenças, essa resistência, para que as pessoas começassem a perceber a importância? Prova social. Eu acho que não tem nada melhor e mais eficaz. Se a gente tivesse, há uns anos atrás, se a gente conversasse sobre esse momento aqui, você acha que ele seria possível? Um podcast. Eu acho que essa palavra ela tem pouco tempo que ela deve ter sido realmente falada. Então, o digital ele vem trazendo essa mudança de uma forma muito rápida, em tudo. Em tudo. Então, quando a gente começa a mostrar a prova social, isso é tão interessante, Duda, porque tem muitos municípios implantando o digital dentro das UPAs. Sabe o que eles fazem? Você chega lá com... O governo tem custeado isso. Você chega lá com uma disposição e ele vai te falar assim, olha, para você conversar com um médico, está demorando aí 5 a 6 horas. Porém, eu tenho uma solução aqui que uma enfermeira vai te acompanhar e você vai conversar com o médico de forma digital. Você vai preferir o quê? Com certeza o digital. Porque se fosse urgência e emergência, ele não ia te indicar isso. A enfermeira você já ia passar na frente e tal. Então, tem muita coisa que a internet, o digital, ele tem desmistificando. Isso é real, né? E a gente que está... Eu falo por mim. Há um ano atrás, eu tinha uma dificuldade imensa de falar olhando para a câmera. Isso não é meu mundo. Eu não preciso fazer isso. Só que na minha cabeça, né? Aquela época. Hoje eu entendi que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Do mundo. O que a gente demoraria, talvez, anos para descobrir, a gente vê isso de uma forma rápida quando a gente pega o celular. Né? E quando a gente descobre isso, a facilidade, a resolução... Nós estamos aqui para resolver problemas. Né, nós somos resolvedores de problemas. E isso resolve um problema. Isso resolve uma lacuna. E tem crescido de uma forma assustadora no mundo, a telemedicina. Que incrível. E foi bom você falar isso, porque eu conheço você, mas talvez as pessoas que estejam assistindo não. O que as pessoas podem esperar no Instagram de Sheila? O que Sheila traz para os seus futuros seguidores? O que você compartilha, transforma, cura nas pessoas que irão despertar a curiosidade de estar ali?
Talvez você falou uma palavra aí que seja realmente essencial, né, nesse novo momento meu, cura. Eu desejo que as pessoas que estejam ali me seguindo, as pessoas que estejam ali me acompanhando, elas sejam curadas. E muitas das vezes, essa dor, ela é mascarada por nós mesmos. Às vezes, a gente acha que está tudo bem, né? E muitas das vezes, a gente precisa de alguma fase, de alguma coisa da nossa vida ali, algum pilar que ele precisa melhorar. Porque a vida extraordinária, ela existe. Ela existe. E muitas das vezes a gente acha que não tem como eu ser bem-sucedido financeiramente e também dar certo no meu casamento. Eu não consigo ter um relacionamento feliz com os meus filhos e com os meus pais ao mesmo tempo. Não tem nada disso. E tenham mentores. Tenham mentores. Eu tive, você teve, Verdade. né, Duda? Isso mudou toda a minha trajetória. Mudou, gente, realmente. Tudo na minha vida foi transformado quando eu comecei a acessar aquilo que elas me mostravam. Então, dentro do meu perfil, dentro das minhas redes sociais, eu quero falar isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu quero transformar as vidas, eu quero que as pessoas sejam curadas, eu quero que as pessoas escutem o meu testemunho vivo, porque é isso que eu me sinto hoje. E através da minha história de vida, que foi real. Ela foi real. Eu vivi e tenho vivido essa transformação. E eu quero passar isso para as pessoas, eu quero ensinar as pessoas a como fazer aquilo que eu aprendi. Uau! Temos aqui uma palestrante? Com certeza. Anotem, Com certeza. porque Com certeza. vocês viram como é incrível a história dessa mulher. E eu não estou brincando. Temos aqui uma mulher que está encaminhando, que está mostrando que já está pronta para transformar, ensinar as pessoas como transformar a vida. Temos. Seu nome é Pronta. Temos, e inclusive no meu quadro de sonhos, né? Eu quero falar isso pro mundo, para as pessoas, eu quero contar a minha história, porque eu acho que as pessoas se conectam com pessoas, né? E isso faz toda a diferença. Então, hoje eu tenho prazer em falar. Talvez, a primeira vez que eu consegui contar a minha história, que eu engravidei aos 14 anos, foi quando eu subi para palestrar no Experience, que foi uma viagem que eu fiz com mulheres. E não porque eu tenho vergonha do meu filho. Pelo contrário, eu tenho um orgulho imenso do homem que eu criei. Mas eu tinha vergonha de mim. E é lógico que quando eu vou falar isso, eu até falo que eu espero que as pessoas me entendam, jamais. A gravidez na adolescência, ela traz inúmeras consequências, né? Então, isso, eu jamais vou incentivar isso. Mas hoje eu tenho orgulho, não do que aconteceu, mas do que eu fui transformada nesse período, do que eu fiz com isso. Eu poderia ter ficado aqui, eu poderia ter ficado no lugar de vítima, né, de não ter construído a minha história, de ter se passado 19 anos e eu estava lá atrás presa naquele episódio, né? E isso eu tenho muita vontade hoje, de subir num palco, de falar, sabe? De, às vezes, falar com aquela mulher ali que ela se acha improvável, que ela está vivendo um casamento difícil, abusivo, e ela se vê perdida. Sabe por quê, Duda? Porque, às vezes, a gente pode ter uma mulher ao nosso lado, uma amiga íntima, e que ela não é feliz, ela passa um casamento com um transtorno psicológico assim, extremo, mas você não sabe. E durante 7 anos eu vivi assim, e a minha família não sabia. A minha mãe só soube, e olha que nós somos amigas. A minha mãe é minha melhor amiga. Ela só soube do que eu vivi durante 7 anos no dia que eu resolvi falar, que eu resolvi separar 7 anos depois. Sabe quantas mulheres estão presas, às vezes, em um relacionamento que não está feliz? Várias. Várias. Elas têm medo da sociedade, elas têm medo delas mesmas, elas têm medo da mudança, elas têm medo do que está por vir. E é muito fácil hoje, por incrível que pareça, é fácil a mulher ter a sua independência financeira. É muito fácil. Então, às vezes, tem mulher ali dependente emocionalmente, dependente financeiramente daquele homem, sabe? Daquela situação, daquele... E muitas das vezes, talvez, o marido nem seja ruim, mas ela não está feliz. E está tudo bem.
E tá tudo bem a gente reconhecer isso. Eu quero uma mudança, eu quero viver algo novo, sabe? E as pessoas, elas precisam perceber isso. Elas precisam perceber. Quando eu dei o start na minha vida, há 12 anos atrás, quando eu separei, eu sabia o que eu buscava. Eu não estava feliz. Eu queria outra vida, eu não queria mais aquela vida. Ano passado, quando eu busquei, eu não sabia o que eu estava buscando. Tinha coisa errada. Mas eu não conseguia identificar. É isso aqui. Sabe? Isso aqui eu preciso melhorar. Eu sabia que e no primeiro dia que eu fui, nesse 3/3, eu enxerguei que eu precisava reconectar. Eu precisava me reconhecer. E ali eu costumo falar isso, porque é assim que eu me sinto. Eu estava no fundo do poço e eu não sabia que eu estava no fundo do poço. Eu estava com dívidas, muitas dívidas. Eu estava infeliz, eu estava triste. E eu não conseguia falar isso. Eu não conseguia enxergar isso. Falar, não, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui a Sheila não pode fazer mais. Eu estou correndo atrás de dinheiro. Eu estou correndo atrás, que a gente fala, correndo atrás do rabo. É uma briga, a briga dos ratos. Eu não conseguia identificar isso. Eu consegui quando eu procurei o desenvolvimento pessoal. E aí você tem um choque de realidade. E esse choque de realidade, ele dói. Ele dói. Quando você se olha no espelho e fala assim, não é essa mulher que eu quero ser. Eu não quero ser essa mãe. Eu não quero ser essa esposa. Eu não quero ser essa filha. Eu não quero ser esse ser humano. E eu falo isso, eu arrepio, porque até então eu tinha um discurso assim, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço nada, eu não faço mal a ninguém. E o que eu faço de bem? Não é só sobre isso. A gente ser bom é obrigação. Verdade. Isso é obrigação. E hoje eu sinto isso. Eu quero ser boa, eu quero ser diferente, eu quero impactar, sabe? Eu quero escutar. Hoje eu tenho prazer em falar a mentoria que eu fiz e quem foram as minhas mentoras. Eu quero escutar isso de alguém, sabe? Falar, não, eu escutei aquilo ali da Sheila. Escutei aquilo ali da Sheila e aquilo ali transformou a minha vida. Isso é transformador, isso é propósito. Não tem preço. Não tem preço. E eu sempre falo muito isso, né? A Paola e a Alessandra Marchiori, elas impactam a vida das pessoas e talvez elas não tenham nem noção quanto. Talvez elas não tenham. Porque eu fiz o desenvolvimento pessoal, permaneci nele, mas eu permanecia de uma forma mais oculta, intimista. Você foi e, de repente, já brilhou. Eu não. Eu fui ali me desenvolvendo, eu fui me reconectando, eu fui entendendo que aquilo ali não era quem eu queria ser, sabe? E aí, talvez elas não tenham noção do impacto delas. E hoje eu vejo isso de uma forma muito clara e eu penso que eu quero fazer isso com as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam que elas foram transformadas através de uma fala simples que eu falei. Se eu conseguir impactar uma pessoa, eu já estou feliz. E olha que incrível. Parece que foi rápido, mas nos conhecemos na fila de uma imersão, minha primeira imersão também, e eu não fui impactada naquele dia. Eu também vivi um período no fundo do poço, por isso que eu estou amando tanto ouvir a sua história. É um conforto de saber que eu não estou sozinha, de que eu não merecia me julgar tanto, porque cada mulher tem a sua dor. Tem. E tivemos a oportunidade de conhecer o extraordinário. 2 mulheres transformaram as nossas vidas e nós estamos aqui. E eu sei, porque eu acompanho muito, você fala muito isso de gratidão, né? E isso faz toda a diferença. A gente ter gratidão por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente foi transformada. E é só quem vive que entende essa transformação. E ela é uma transformação perceptível porque ela, de fato, ela vem de dentro. Ela vem de dentro. E aquele dia que eu estava ali, eu nem poderia estar ali por condições financeiras, eu nem poderia ter feito uma mentoria. Era totalmente fora da minha realidade. Mas eu, me joguei, literalmente. E assim, engraçado, que nesse momento, o meu marido, ele tinha um delivery. E eu, por muitas vezes, eu estava lá ajudando ele na cozinha, com touca, escutando a imersão. E aí eu colocava... A gente tinha as aulas a segunda e a quarta, e eu colocava... Elas gostam que a gente fique com a câmera aberta, mas não tinha como. Eu estava de touca, com o notebook no volume alto, não deixava ninguém conversar,
porque eu estava escutando, mas muitas das vezes eu não tinha tempo nem de escrever. Eu não podia. E principalmente porque eu tinha comprado uma imersão e eu precisava pagar essa imersão. Então, eu trabalhava ali mais de 12 horas por dia. E muitas das vezes eu escutava e eu falava assim, isso aqui não é para mim. Por muitas vezes, mesmo no processo, a gente imagina isso o tempo inteiro. Na viagem que eu fui com mulheres assim espetaculares, eu me sentia a todo momento não pertencente. Eu estou no lugar errado, com as pessoas erradas. O problema não era elas. Na minha cabeça, o problema era eu. Era eu. Por inúmeras vezes, eu fui para um canto, eu chorava. Acontecia alguma situação ali que eu falo, meu Deus, isso aqui não é para mim, não é a minha realidade. Pelo contrário, eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Uau, que incrível. Sheila, sua história é maravilhosa. Pode ter certeza que este mero episódio você já transformará muitas vidas. E Sheila, eu gosto muito de deixar a pessoa à vontade, porque o podcast ele é um bate-papo mesmo. E eu queria que você trouxesse aquilo que, diante de tudo que você falou, que está guardado aí, que você sente de compartilhar. Eu acho que algo, né, que eu não posso deixar de falar é sobre Deus, né? É sobre o quanto isso mudou tudo. Mudou a minha vida, tem mudado a minha trajetória. Eleva seus pensamentos para Ele, é tudo sobre Ele, né? Não importa qual a sua crença, o que você acredita hoje, mas hoje, às vezes isso acontece, eu sou ser humano e às vezes passa alguma situação no dia que eu fico triste, ou às vezes eu penso, será que eu estou no caminho certo? Eu paro o que eu estou fazendo, eu ajoelho e eu oro, e eu começo a conversar com Ele o tempo inteiro. E eu falo, Deus, me mostra o caminho, né? Me mostra o caminho, eu quero seguir o caminho certo, eu quero que as pessoas, através de mim, da minha fala, conheçam o teu amor, assim como eu conheci. Eu estou fazendo teologia, e lá eu fico assim impactada o tempo inteiro. E eu falo que eu estou vivendo esse primeiro amor, porque eu nunca tinha pegado na Bíblia, né? E isso vem mudando. E hoje eu faço isso o tempo inteiro. Eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite. Isso me traz uma calma, uma paz, que ele excede qualquer entendimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é elevar seus pensamentos para ele, colocar a sua vida nas mãos dele. E a outra coisa é você decidir. Eu decido mudar, eu decido não querer mais esse caminho. Eu decido que o que ficou para trás, ele foi um impulso para o que eu vou viver agora para frente. Então, não fique remoendo o que você viveu. Pelo contrário, você precisou passar por isso. Você só é quem você é hoje porque você viveu tudo aquilo ali. Eu não mudaria nada na minha história, nada. Por muitas vezes, eu tinha vergonha de falar que eu engravidei aos 14 anos. E não por vergonha do meu filho. Meu filho é um menino que só me traz felicidade, é um homem de 19 anos que só me traz orgulho, educado, lindo. Mas eu tinha vergonha daquilo que eu fiz, que na minha cabeça, naquele momento ali, eu trouxe para os meus pais uma decepção que eu não consigo mais superar. E, pelo contrário, eu falo disso com muita cautela, porque eu não estou aqui incentivando que meninas têm que engravidar na adolescência. Não tem. Isso traz transtornos para o resto da vida. Mas hoje eu sinto orgulho de tudo aquilo que eu construí, de tudo aquilo que eu vivi e da minha superação. Eu superei isso, porque eu não sabia, mas eu carreguei isso por muitos anos, essa culpa. O olhar dos meus pais, quando eles descobriram que eu estava grávida, era um olhar que me perseguiu a vida inteira. E não foi por eles, foi por mim. Então, se tem algo que eu não posso deixar de falar, decida mudar. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas se eu puder, em qualquer fala minha, em tudo que eu fizer, impactar um pouquinho a sua trajetória
e você entender que é possível transformar tudo. É possível ter uma vida extraordinária, porque hoje eu tenho essa vida extraordinária. Eu vivo um casamento feliz, a gente brinca dentro de casa, a gente sorri um para o outro, né? A companhia um do outro, ela nos faz bem, né? Eu amo estar com os meus pais, eu amo estar com os meus sobrinhos. Eu fui agraciada tanto por Deus que eu ganhei 2 sobrinhos há mais ou menos 2 meses. Uma menina de 16 anos e um rapaz de 14, que é a Duda e o Davi. Eu já tinha um sobrinho que eu vi nascendo, que foi o Theo, que é minha paixão. Eu era louca para ser tia. E, de repente, eu tenho 3. Então, assim, tudo vem acontecendo na minha vida de uma forma tão extraordinária que eu não consigo enxergar de outra forma se não for Deus. Que incrível. Então, e o projeto também, né? Esse projeto que eu venho desenhando, quando eu estou lá escrevendo, quando eu estou lá fazendo ele, cada ideia que eu tenho, eu falo, meu Deus, essa ideia não é minha, ela foi sua. Então, é sobre isso, sabe? É de você conseguir enxergar a vida com outros olhos. Duda, a gente está nessa vida aqui por passagem. Deus nos presenteou para estar aqui, para viver extraordinário. Para viver extraordinário, para exaltar o nome dele mesmo. Porque, né, eu tenho falado muito isso, e é isso que eu sinto quando eu estou junto com os meus pais, no carro do meu pai, na casa da minha mãe, a gente pode tudo, né? A gente se sente, aqui eu posso tudo. Aqui também, nessa terra, porque a gente é filha do dono. Verdade. Eu posso tudo, nada, não existe nada que é inalcançável para mim, para você, não existe. Por mais que às vezes você está vivendo ali um momento... O financeiro, ele impacta muito, né? Então, eu falo muito do financeiro, porque aí o financeiro vai para o psicológico, que vai indo. E aí, você está vivendo aquele momento ali de dificuldade financeira, sem pagar a conta. Eu cheguei a atrasar meu apartamento 3 parcelas. Ele quase foi para o leilão, ano passado. A minha vida hoje foi transformada. E aos pouquinhos, eu fui transformando tudo. Tudo. E não existe outra mão se não foi a mão de Deus. Só que eu dei abertura para ele entrar na minha vida. E você precisa dar essa abertura. Ele está ali, só esperando a sua permissão, só esperando o seu clamor, sabe? Para você virar para ele, conversa com ele, fala, Deus, eu não estou feliz, não está legal, me ajuda, me mostra. E ele vai te mostrar. E ali você está acessando uma permissão que você não tinha antes. Então, se permita viver o extraordinário, se permita a entregar a ele a sua vida e, como um passe de mágica, vai ser tudo transformado. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui te ouvindo o dia inteiro, Sheila. Eu ficaria aqui falando também o dia inteiro. Que história incrível. Que mulher maravilhosa que você é. As pessoas precisam urgente conhecer. Vocês precisam, gente, eu não estou brincando. Precisam conhecer o que você tem guardado para compartilhar com as pessoas. Isso transforma o dia de alguém. As suas palavras transformam uma mulher. Você é um instrumento de Deus e não tenha dúvidas disso jamais. E você provou muito bem isso no episódio de hoje. Você tem, Sheila, alguma frase que você carrega com você? Algo que... Uma mera palavra que define a sua vida. Tem alguma frase que te impactou, que você leva para você, que você fala, gente, isso é verdade. Escutem, leiam e reflitam que isso realmente transforma a sua vida? Seja uma frase ou uma palavra. Olha, talvez você falando aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: tudo é possível para aquele que crê. Tudo. E eu te falei desde o início que eu fui muito sonhadora, eu sou muito sonhadora. E os meus sonhos hoje, eles estão no quadro no meu escritório. E Deus tem realizado tudo. Então, é sobre isso. É sobre, eu acredito fielmente que eu sou um testemunho vivo do amor de Deus na minha vida. Uau, incrível.
As expectativas estão altíssimas, gente, depois desse episódio para o projeto de Sheila, porque não tem condições o que essa mulher entregou hoje. Eu posso te dizer, Sheila, que eu só espero março, meu amor. Eu só aguardo março. Aumente as expectativas, porque cada coisa que eu tenho feito tem sido preparado com amor, com carinho, com sabedoria e com direção de Deus. Perfeita. Gente, sigam e me contem. A gente vai descobrir o que é esse projeto grandioso e internacional que Sheila estará apresentando para todos nós. Sheila, meu amor, muito obrigada. Eu posso dar mais um spoiler? Claro. Obrigada, Senhor. À vontade. Eu tenho uma coisa para falar. Esse projeto, eu vou lançar 5 produtos. 5 motivos para você continuar me acompanhando. É isso. 5 produtos. 5 produtos. 5 motivos. Ela faz o enigma dela. Então, nós teremos 5 motivos para te acompanhar e descobrir o que você está aprontando em março. E descobrir o que pode transformar a sua vida, assim como a minha foi transformada. Perfeito. Pode ter certeza que nós iremos aguardar esses 5 produtos, essas 5 possibilidades de transformação. Não tenha dúvidas. Sheila, muito obrigada, meu amor. Foi um prazer conversar com você. Que eu participei. Ai, que honra! Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. É muito gostoso. É muito gostoso. A sua história é gostosa de ouvir. E até mesmo porque, Duda, vai passando um filme na nossa cabeça, né? Verdade. Enquanto eu tô te contando, eu tô lembrando de várias situações que me fizeram chegar até aqui. Verdade. E aí eu fico o tempo inteiro emocionada. Mas é isso, foi muito gostoso. Obrigada. É o primeiro de muitos. Não tenha dúvidas, primeiro de vários. Porque vocês viram, mulher, uma menina de 14 anos, hoje se tornou essa mulher vitoriosa, inspirada por Deus, cheia do Espírito Santo, para estar aqui mostrando para todas vocês que estão se sentindo sozinhas, indesejadas, abandonadas, que é possível você sair daquele lugar mais obscuro possível que você imagina e voltar a enxergar a luz. Aquela luz no fim do túnel que você acha que está distante, você pode alcançar. E a Sheila hoje, com a sua história de superação, de inspiração, mostrou isso. Eu espero que vocês gostem e compartilhem conosco, por favor, cada insight de transformação que eu tenho certeza que a Sheila causou na sua vida. Muito obrigada. E até a próxima. E em breve nós iremos anunciar quando sairá esse episódio incrível para vocês conferirem. Até mais, pessoal!